Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Polícia indicia 2 chefes de tráfico pela morte dos PMs em confronto na Vila Conceição. Dor e emoção marcaram velórios dos brigadianos Rodrigo Seixas e Marcelo Feijó. A Polícia Civil apreende quase 5 milhões de reais em operação contra a quadrilha de lavagem de dinheiro. No interior, escola sofre 3º assalto em 2 semanas. Câmeras flagraram diretora encontrando bandidos dentro do prédio. Copa América, que venham os argentinos. Hermanos enfrentarão a seleção brasileira terça-feira em Belo Horizonte. Débora de Oliveira comenta. E no Dia do Orgulho LGBT, o Internacional pinta o Beira-Rio com as cores do arco-íris. Parada gay deve reunir 200 mil pessoas em Porto Alegre no domingo. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. A Polícia Civil vai indiciar 3 pessoas envolvidas na morte dos 2 policiais militares em Porto Alegre. Lucas da Rosa, um dos responsáveis pelo tiroteio, e outros 2 traficantes por coautoria. O gerente da boca de tráfico, conhecido como Rodriguinho, que já está preso, e o líder, conhecido como Chu, que está foragido. O velório de Rodrigo da Silva Seixas aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de 3 dias. A esposa do policial ficou ao lado do caixão, coberto com a bandeira do Rio Grande do Sul durante todo o tempo. Com ela, Rodrigo deixou uma filha de 3 anos. A mãe do policial teve que ser levada para atendimento médico. Quando retornou, não saiu de perto do filho. Ele é um herói, nos representa, né? E sem palavras, né? Talvez como a gente fala no jargão popular, talvez a ficha não tenha caído, pelo menos para mim ainda. Já o corpo do soldado Feijó, de 30 anos, foi velado e sepultado no cemitério de Águas Claras, interior de Viamão. O cara apaixonado pelo que fazia. Entendeu? Apaixonado pelo que fazia. Familiares e amigos, bombeiros, agentes penitenciários, policiais civis, federais e militares de outros batalhões também prestaram as últimas homenagens ao PM. Sob uma bandeira do Rio Grande do Sul, o caixão foi conduzido com honras militares. Soldado Feijó deixa a esposa e um filho de 2 anos. A Polícia Civil agora tem como missão investigar, indiciar todos os autores. Então também está verificando quem são os líderes das facções que a gente também pode apontar porque eles fomentam as mortes. Há mais de 2 décadas não ocorria mortes de 2 policiais juntos em ação. Segundo o vice-governador, que também é secretário de Segurança, o governo vai dar uma resposta a um dos maiores problemas que o Estado vive, o sistema penitenciário. Não tenho dúvida que o sistema penitenciário ele tem um reflexo direto na questão da criminalidade, na questão da segurança pública. Por isso que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar o nosso governo todo com o objetivo de recuperar o sistema penitenciário também, né? Ainda bem que há consciência, tem que ser construídos novos presídios, abertas novas vagas. Segue o problema dos presos esperando, por exemplo, lugar nos presídios e eles estão dentro de viaturas. Uma das principais avenidas de Porto Alegre está, inclusive, parcialmente interditada por causa disso. Luciane Coleman, da redação. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, né? Em frente ali, a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento, no Palácio da Polícia, desde cedo. São tantas viaturas da Brigada Militar em cima da calçada que parte da Avenida Ipiranga teve que ser interditada. Uma das faixas, inclusive, como a gente vê ali, ela acabou virando passagem de pedestre. Enquanto isso, os presos chegam a ficar dias dentro ali dos carros esperando vagas no sistema prisional. Essas viaturas que deveriam estar fazendo o policiamento, né, das ruas estão ali paradas e os PMs também parados, né, fazendo a custódia, porque eles precisam estar junto aos presos. Agora, procurada, diga, Felipe. Não, com tanto imóvel público, com tanto prédio desocupado,
público, eu custo acreditar que não tem um local para levar essa bandidagem e tirar eles do meio da rua, Lu. Eu também custo acreditar, Felipe. Olha, a Secretaria de Administração Penitenciária se limitou hoje a dizer que são 115 presos aguardando vagas em delegacias em todo o estado. Em média, o governo faz cerca de 40 remoções por dia, conforme a disponibilidade de vagas. E após 6 meses, a Polícia Civil de Estância Velha está mais perto de concluir o inquérito sobre a morte do ex-prefeito da cidade e de sua companheira, Lu. Pois é, Felipe, esse caso ganhou grande repercussão, principalmente porque parentes e amigos contestavam a hipótese inicial de que Lúcia Bialoso, de 35 anos, foi assassinada pelo seu então companheiro, o ex-prefeito de Estância Velha, Elivir Desian. Depois de matá-la, Toco, como era conhecido, teria cometido suicídio. Agora, a Polícia Civil confirmou que restos de pele dele foram achados nas unhas de Lúcia, que foi encontrada estrangulada em dezembro do ano passado. No mesmo dia, Desian foi resgatado com vida na praia de Imbé, mas acabou morrendo no hospital. A polícia agora aguarda outros laudos do IGP para concluir o inquérito, o que deve acontecer aí nas próximas semanas. Obrigado, Lu. Você volta em instantes. E uma operação contra uma quadrilha de lavagem de dinheiro terminou com 4 pessoas presas hoje. Foram apreendidos judicialmente quase 5 milhões de reais em bens dos criminosos. Parece dinheiro normal, mas é fruto de lavagem. 27 mil reais. Apenas uma parte da apreensão, que teve também veículos e bens bloqueados. Entre eles, 5 imóveis de luxo, valendo mais de 5 milhões de reais. Tudo oriundo da intensa movimentação do tráfico. Esta gravação mostra os criminosos negociando a droga. Ele manda eles transferir 1 milhão lá. Nós estamos tranquilos de negócio com eles. Fala para eles negociar com o Comando Vermelho. Antes que nós vamos subir lá em cima lá para resolver isso aí. 500 mil reais de lucro por semana, em apenas uma célula aqui do estado. E pagamento da distribuição da cocaína a essa outra facção nacional de cerca de 1 milhão, 2 milhões por mês. Os 2 principais líderes da organização no estado estão presos. Marizane Freitas, o Maria, está na penitenciária de Charqueadas. E Antônio Marcos Braga Campos, o Chapolin, está no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ambos têm um amplo histórico criminal, inclusive comandando ações de dentro dos presídios. A operação se concentrou no Vale dos Sinos e em Lajeado. 4 pessoas foram presas, incluindo 2 mulheres que seriam as responsáveis pelos artifícios para adquirir os bens. Nós adquirimos bens realizando contratos de gaveta, deixando a propriedade jurídica, digamos assim, às vezes com o anterior proprietário ou em outro laranja ainda que não ela. É inacreditável, tanto no caso da morte dos PMs na Vila Conceição, quanto nesse caso, os chefes estão presos e de dentro das prisões comandam o crime aqui fora. Por isso é vital que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Ministério Público, autoridades, a exemplo dos americanos, follow the money, ou seja, sigam o dinheiro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defende isso há tempos. Somente enxugando os recursos, dando tiros de canhão nas contas do tráfico e máfias, é que vamos secar a fonte que alimenta o crime organizado, mata policiais e leva insegurança às nossas ruas. Follow the money, sigam o dinheiro, fechem as torneiras que irrigam o crime e deixaremos de enxugar gelo, correndo riscos na caça a bandidos que, em função da frouxidão das nossas leis, são presos ou ficam ocupando viaturas, como vimos há pouco, cumprem penas pequenas, saem das cadeias e voltam a traficar. Sequem as fontes de dinheiro para não termos que secar mais o sangue dos inocentes. A hora dele. Pinheirinho, boa noite, tudo bem? Grande Felipe Vieira. Nesta quinta-feira, aqui em Porto Alegre, com a presença do general Mourão, presidente em exercício, Sérgio Moro, ministro da Justiça, governadores, senadores, muitas autoridades, a troca de poder no Tribunal Regional Federal, um local que a gente tem que sempre estar de olho, porque está ainda ali decisões importantes. É isso aí. Ontem tivemos a despedida da presidência do Tribunal Federal da 4ª Região
do desembargador federal Thompson Flores, que deu ao tribunal grande visibilidade. No seu lugar, assumiu o ilustre desembargador federal Vitor Laus. Nossos votos de boa sorte. O Dr. Thompson agora passa a funcionar no colegiado responsável pelo julgamento das ações da Lava Jato, no lugar de Vitor Laus. Como se sabe, os jornais e emissoras têm noticiado com destaque questionamentos em relação à atuação dos responsáveis pela Operação Lava Jato em Curitiba. Chama atenção que não houve questionamento em relação à atuação do TRF-4 em Porto Alegre. Um advogado que tem atuado nesses processos de forma empenhada me disse que pode-se discutir o mérito de certas decisões sobre a Lava Jato, mas nenhuma dúvida foi levantada sobre a atuação dos magistrados do TRF-4 em Porto Alegre. Vamos aguardar e observar como vai funcionar o tribunal no novo episódio do caso do sítio de Atibaia, que envolve o ex-presidente Lula. Observaremos. E amanhã, o que tem no nosso Anônimos Gourmet? Bem, Anônimos Gourmet amanhã, lombinho do rei e maçãs ao forno. Felipe, não perca. Voltaremos. O crescimento do mundo digital nos últimos anos fez o jovem correr ainda mais em busca de qualificação no currículo. Há 50 anos, o CIE dá oportunidades para estudantes viverem experiências profissionais através do estágio. Há um ano para a formatura no curso de jornalismo, Fernanda foi atrás de um plus no currículo. Através do CIE, surgiu a oportunidade de conhecer o mercado de trabalho. A moça que me entrevistou, ela disse que sempre tinha coisa para fazer, não ficava parada. E eu pensei, bom, é aí que eu quero trabalhar. Então, aqui no SESC, eu não paro nunca, sabe? Eu aprendo demais e isso é uma coisa que me motiva a continuar aqui sempre. Ela atua no marketing de uma das maiores empresas do estado. A experiência trouxe segurança e autonomia nas decisões da estudante. A gente dá para os jovens estudantes a oportunidade de se desenvolverem, de ganharem experiência, de aplicar na prática tudo que eles aprendem na faculdade e de ter bons modelos, né, bons exemplos profissionais. Nos programas de estágio e aprendizagem do CIE, são mais de 100 mil jovens inscritos e 36 mil usuários nos projetos. Na faculdade a gente tem a teoria, mas a prática é que efetivamente vai te dar, apoiada naqueles modelos teóricos, né, vai te fazer um profissional, um bom profissional. E agora, a hora dela. Débora de Oliveira, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Los hermanos pela frente. Los hermanos pela frente. 2-0 Argentina nessa tarde diante da Venezuela. Já temos o nosso adversário. Terça-feira, 9h30 da noite, na primeira semifinal que está definida na Copa América. O local, aquele local ingrato, dá pra dizer assim. Ingrato, de lembranças não muito boas. O Mineirão do 7-1 contra a Alemanha. Mas a Argentina não é a Alemanha. E a gente não é aquele Brasil que levou o 7-1. Vai que ele desencanta. Jogou muito hoje à tarde, então a gente quer que ele não jogue nada de novo na próxima terça. Mas vai que ele desencanta exatamente contra o Brasil. Seguinte, o Brasil também não jogou nada ontem, né? No segundo tempo, dá para dizer que buscou uma finalização, não foi efetivo, parou no goleiro Gatito Fernandes, que fez um grande jogo, né? Inclusive foi escolhido o melhor em campo. Foi nas penalidades, foi no sufoco a nossa classificação, Felipe. E aí é que eu digo, por que a gente vai superar esse adversário argentino no Mineirão e superar o trauma do 7-1. Porque a gente ontem, contra o Paraguai, também superou um trauma, que era enfrentar o Gatito Fernandes nos pênaltis, né? E conseguimos afastar essa lembrança ruim, aqui, ó. É igual a do 7-1, a gente vai afastar também na próxima. Tu tava na arena, tu e a Bruna Osterman, viu vocês duas lá, aquelas imagens todas. Na hora do Alisson, tu pensou em Novo Hamburgo? Na hora do Alisson, eu ensinei para um amiguinho que eu fiz lá na arena, o João Francisco, uma oração. Que é quando assim, ó, tem
pênalti pro teu time, tá? Novo Hamburgo se uniu vai na oração. Vai o teu goleiro pro gol, né? O atacante adversário vai tentar fazer o gol, converter a penalidade. Tu tem que rezar. Por cima, por fora, na mão do goleiro. Por cima, por fora, na mão do goleiro. Eu, meu amigo João Francisco, rezamos. Mostra aí, Mônica. Tá lá. Deu certo, o Alisson defendeu. Foi por conta da nossa oração, gente. O pessoal entendeu? de Novo Hamburgo se protegendo. Tá tranquilo, então? Los hermanos não te assustam. Sou muito mais Brasil. O Messi sozinho não tá conseguindo. Tchau, Buxê. Ó, coraçãozinho pra ti, Messi. A gente fala sempre o nome de Rede H Pharma, de farmácias. E hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. No domingo acontece a 23ª Parada Livre de Porto Alegre, a segunda maior do país e que deve gerar uma economia de 20 milhões de reais para a cidade. As cores do arco-íris iluminaram pela primeira vez o estádio Beira-Rio, em apoio ao Dia do Orgulho LGBT. Uma forma de conscientizar a torcida colorada na luta contra o preconceito. No Centro Municipal de Cultura da capital, um ato marcou o dia 28 de junho, numa homenagem aos 50 anos da chamada Rebelião de Stonewall. A programação segue durante todo o fim de semana, com oficinas, seminários e shows. Stonewall era o nome de um bar de Nova York frequentado pela comunidade LGBT na década de 60. No dia 28 de junho de 69, o local foi invadido pela polícia. E naquele dia, algo diferente aconteceu. Os clientes decidiram resistir, dando início a um conflito de 3 dias. Um marco na história, representado nesta exposição aqui no Memorial do Rio Grande do Sul. Fotografias, cartazes, panfletos e jornais recontam a história deste movimento no Brasil e no mundo. Graças à minha população que sofreu tudo quanto é tipo de discriminação, nós viemos de uma época em que, pelo simples fato de ser gay, nós não podíamos sair na rua. A gente vê o quanto isso cresceu, graças a Deus. Apesar dos avanços, a violência ainda é motivo de alerta. Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, a cada 20 horas, um LGBT perde a vida no Brasil. No ano passado, 420 pessoas morreram no país por causa da intolerância. A Prefeitura aproveitou a data para lançar a Política Municipal de Saúde Integral para a comunidade LGBT. Independentemente de quem está na gestão, ela segue. Então, é um instrumento de garantia de direitos antes de qualquer coisa. E no domingo, a tradicional parada de luta LGBT promete reunir mais de 200 mil pessoas na Redenção. Não é mais vivo do que sempre foi Stonewall. Ou seja, é necessário que essa revolta se permaneça viva no coração de cada LGBTI para que a gente conquiste direitos. Legal, uma grande celebração no domingo, então, na nossa Parada Livre aqui em Porto Alegre. E a gente volta daqui a pouco com esse flagrante de violência em uma escola no norte do Rio Grande do Sul. Em instantes. E a gente volta com esse flagrante. Uma escola em Passo Fundo, norte do estado, sofre com a falta de segurança. Luciane Coleman. Pois é, Felipe, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Etelvina Rocha Duro sofreu mais um ataque na madrugada agora do dia 27. É o terceiro em 15 dias. Essa câmera de segurança aí flagrou o momento, né, em que 2 bandidos invadem a escola. Depois a gente ainda vê a diretora da escola correndo ao se deparar com a dupla. E os bandidos cortaram os fios dos alarmes, quebraram vidros, roubaram notebooks, objetos da secretaria, enfim, deixaram aí um bom prejuízo na escola, né? Quem tiver qualquer informação a respeito desses bandidos, a respeito do material roubado, pode entrar em contato com a Brigada Militar lá de Passo Fundo. Vai ser muito bem-vindo, quem sabe conseguem recuperar algum desses objetos roubados. E com a câmera parada dá para identificar um ali, hein, Lu? Dá para identificar. Quem conhece sabe quem é. Exatamente. A previsão do tempo no final de semana, Lu? Bom, Felipe, como estava já previsto, né? O tempo virou completamente, choveu, esquentou e olha como o dia terminou. Que maravilha! Só faltou imagem linda. O arco-íris, né, Felipe, do dia aí do orgulho LGBT. Mas olha, o pôr do sol foi sensacional. Terminou então essa sexta-feira com chave de ouro. Amanhã,
o sol vai aparecer em grande parte do estado. Vai ser um sábado de calor, bem diferente aí da semana. Em Santa Rosa, máxima de 29 graus. A instabilidade ela deve ficar restrita ali à fronteira com o Uruguai, onde aí sim a gente pode ter chuva. Aqui em Porto Alegre a gente vai ter um sábado de sol, calor de 31 graus e aquela umidade que deixa pisos e paredes molhadas. Fica tudo chorando, parece. O domingo segue abafado, chove a partir da tarde, tem risco inclusive de temporal, a gente espera que seja depois, né, da parada LGBT. E aí na segunda continua a instabilidade, a temperatura começa a cair e aí não passa dos 16 graus, Felipe. Maravilha, Lu. Excelente final de semana para você. Obrigado aí. Para você também, até segunda. A gente encerra com imagens ao vivo do Beira Rio, nessa homenagem colorada ao Dia do Orgulho Gay. Todo mundo, né, tem aí um final de semana de muita tolerância e respeito, que é o que todos nós precisamos. Tchau, até segunda.